então, eu me sinto melhor fazendo a prece de olhos fechados. Fiquem à vontade, que Deus ouve o nosso coração, né? Amado Pai, nosso Criador, como é bom, Senhor, quando nós te buscamos, quando nós nos conectamos pelo pensamento e pelo sentimento, pela vontade, com a tua bondade, teu amor, tua justiça. Então, Senhor, gratidão pela vida, por tudo que faz parte da nossa vida, por todas as oportunidades que a vida nos oferece de aprendermos, melhorarmos e servirmos. E com o coração grato, nós pedimos, Senhor, dá-nos a força e a coragem para continuarmos na nossa caminhada evolutiva rumo a Ti. Que possamos neste momento aproveitar a oportunidade que estamos tendo de uma reunião de estudos, que possamos abrir a mente e o coração para entendermos, compreendermos um pouquinho mais do Evangelho de Jesus, que nos fala das Tuas leis divinas. Muita gratidão, Senhor, que assim seja. Bom, amigos, o que tem aqui é do conteúdo do Evangelho, que eu preciso da colinha por conta também da letra. Eu preciso de uma letra um pouquinho maior, né? E para ser fiel também às citações, aos textos tão ricos do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. E aí eu fiz alguns destaques desse capítulo, porque cada vez que a gente vem, eu não sei com os outros expositores como é que eles se sentem, mas eu me sinto uma responsabilidade muito grande de trazer para a nossa reflexão um assunto, algo que seja, primeiro, que faça sentido para a gente, né? Porque não adianta trazer aqui belas palavras se não fizer nenhum sentido para a gente. E de maneira que a gente possa associar e colocar em prática na nossa vida. O Evangelho tem excelentes oportunidades. E a gente, no capítulo 15, com esse título, nós estamos falando do lema do Espiritismo, né? O Espiritismo tem por lema: fora da caridade não há salvação. Nesse capítulo é dito, então, o de que precisa o Espírito para se salvar. Lógico que salvar no sentido de evoluir, de alcançar, de conquistar o reino de Deus. Não no sentido de ser resgatado, arrebatado, convertido por outro espírito ou por outro ser, né? Fala da parábola do bom samaritano, um mandamento maior, a necessidade da caridade segundo Paulo. Ele vai fazer uma análise sobre a máxima: fora da igreja não há salvação, e fora da verdade não há salvação. E na instrução dos Espíritos, Paulo traz para a gente uma bela mensagem: fora da caridade não há salvação. E aí a gente, primeira reflexão, né? Qual que é a grande angústia do cristão? Para a gente pensar, para a gente refletir, para a gente levar essa questão para casa, porque se aqui nós não estamos, melhor dizer, eu vou compartilhar com vocês a minha angústia, que é uma angústia que eu já ouvi também de outros expositores, quando apresentam essa angústia, e tomara que aqui não tenha ninguém que tenha essa angústia, né? Tomara que todos já estejam muito bem, mas a grande angústia diante do Evangelho, como cristã, por que é que eu não consigo ainda colocar em prática isso que eu já sei quase que de cor? Eu trago isso aqui para ser fiel ao texto, mas eu sei tudo que está lá no Evangelho, porque já estudei o Evangelho inúmeras vezes, né? Graças a Deus eu já perdi a conta. Até a 7ª vez que eu voltei no Evangelho
para estudar, eu ainda sabia quantas vezes eu tinha estudado. Mas, graças a Deus, já estudei mais de 7 vezes. É não conseguir praticar isso. A gente sabe tudo que Jesus nos deixou. A gente sabe, a gente tem essa inteligência mínima de entender quando Jesus nos deixou um ensinamento, o que ele estava querendo dizer. A questão é simples o que Jesus falou? É simples assim? A gente pegar uma parábola, a parábola do samaritano, por exemplo, é simples a gente ler aquilo e falar, é só fazer igual. Não é, né? Não é simples. Então, outra angústia nossa, não é simples aplicar os ensinamentos de Jesus. Primeiro, porque são ensinamentos muito profundos. A gente olha para aquilo que está escrito lá e fala assim, mas aquilo foi naquela época, como é que eu vou aplicar isso agora? Onde eu vou achar um samaritano no celular? Né? Então, a questão é essa, a gente se sente às vezes meio distante do que Jesus falou, meio distante daquela vivência que Jesus teve ali, naquela região em que ele viveu, com aquelas pessoas. Mas, estudando o Evangelho, e aí fica um convite a todos, estudemos o Espiritismo, porque só vamos conseguir aprofundar o entendimento sobre os ensinos morais de Jesus se nós estudarmos. Só ler, a gente já leu. Só lendo, a gente vai ficar ali naquela superficialidade na palavra, quando na realidade a palavra não faz sentido nenhum na nossa vida. A gente pode colar lá na geladeira e ler todo dia. Vai ser uma palavra, né? Se ela não fizer sentido, se ela não tocar a inteligência e o sentimento e o coração, a gente não vai transportar para a vida da gente, né? Aí, a primeira citação é aquela citação de Jesus sobre o julgamento final, né? Que ele diz, que ele fala das ovelhas, dos bodes, separa ovelhas, separa o bode, e vai dizer, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. Só nessa frase de Jesus já tem um monte de coisa para a gente pensar de que caridade era aquela que Jesus estava falando, que abriria as portas da eternidade para a gente, né? Porque o julgamento, como Jesus expôs para aquelas pessoas, era nesse sentido, era como alcançar a vida eterna, como alcançar o reino de Deus, como alcançar a salvação, né? E na parábola do samaritano, lembrando a frase que inicia, né? Que o doutor da lei pergunta, mestre, o que preciso fazer para possuir? Desculpa que aqui não lembro se é o doutor da lei, gente. Falei que sabia, eu já não sei não, né? Eu não lembro quem foi que perguntou para ele, mas alguém perguntou, mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna? Qual é a vida eterna? Qual é o sentido de vida eterna? A gente tem vida eterna, porque espírito não morre. Não, a gente tem imortalidade. Né? Nós somos espíritos imortais. Eterno é Deus. E aí, o sentido da vida eterna é a felicidade. Né? A felicidade, a conquista da felicidade, a conquista desse estado de alma, desse estado de espírito, de alguém que evoluiu e chegou no seu patamar máximo. E Jesus conta então a parábola do samaritano, aquela historinha, né, e pergunta quem foi que teve que agiu com caridade, com amor para com aquele samaritano, né, com aquela pessoa. Então, Kardec vai nos lembrar que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Mas tem um monte de coisa que Jesus falou. Sim, mas tudo que ele falou foi para a gente entender isso. Porque para fazer a caridade, e é interessante porque a gente tem a ideia de que na caridade estão todas as virtudes. E de fato, se a gente aprofundar o entendimento sobre caridade, a gente vai perceber que é preciso desenvolver todas as outras virtudes para a gente de fato ser caridoso, né? Mas não dá para fazer caridade sem ter humildade. Então Jesus foi onde Jesus mais se ateve ali, né? Se dedicou a nos mostrar
Primeiro, humildade. Sem humildade, a gente não vai fazer caridade. Ah, meus irmãos, mas está distante de ser humilde, de fato. Então, diante das nossas angústias, vamos nos lembrar que é um processo. A gente não vai dormir com propósito e acordar no dia seguinte transformado. A transformação moral, a transformação espiritual, essa conquista de uma condição espiritual de plena felicidade é um processo muito longo. A gente tem que desanimar porque ele é longo? Não, a gente tem que se armar de mais vontade, de mais ânimo ainda e dizer, opa, tem um bom caminho por aí. O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com essa oportunidade que Deus me deu nessa reencarnação em prol dessa caminhada que eu preciso fazer, né? A caridade, em primeiro lugar, ela abrange todas as outras virtudes, humildade, brandura, benevolência, indulgência, justiça, etc. E a palavra caridade, ela não aparece no Evangelho. A palavra caridade, com essa grafia, ela não aparece. É amor. A palavra ágape, traduzida no sentido do amor divino, do amor com obras, do amor em ação, tem esse significado. Desculpa, caridade tem esse significado de amor em ação, né? Então, a palavra que aparece lá é amor nesse sentido, né? E aí, quando fala do mandamento maior, né? O que é que Jesus responde? Amarás o Senhor teu Deus. Várias pessoas dizem acima de todas as coisas. Não existe isso, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. O que quer dizer isso? Em todas as dimensões. A dimensão do sentimento, a dimensão da inteligência, em todos os planos em que estivermos, desencarnados ou reencarnados. Esse é o maior e primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Por que ele é semelhante ao primeiro? Fica essa questão, não dá para a gente responder tão rapidinho, mas fica essa questão para a gente pensar, né? Mas Jesus complementa: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Bom, se é como a ti, a mim, né? Eu tenho que amar o meu próximo como eu me amo. Eu me amo. Se eu perguntar para você, você se ama? Em geral, vocês vão responder que sim. Não é isso? E aí eu faço uma pergunta. Então você faz somente o bem para você? Somente o que é bom? Você faz todo o bem possível para você? Você não tem nada em que falte aí bem? Porque se a gente não for capaz de ter essa postura com a gente mesmo, como que a gente vai ter com o próximo? Se eu não entender o que é fazer, o que é amar a mim, como que eu vou amar o próximo? E que próximo é esse? Numa questão do Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem: o próximo é a humanidade. Eu tenho próximos na minha casa, eu tenho próximos no meu bairro, na minha cidade, no meu estado, no meu país, e tenho próximos na Terra. Se a gente olhar para o universo, toda a humanidade está muito próxima da gente, não é isso? Esse é o meu próximo. Então, qual que é a atitude que eu tenho para com aquele terrorista, aquele assassino, aquele vândalo, enfim, que eu vejo lá na televisão fazendo coisas que a gente já não faz mais? Qual é a minha atitude? Qual é a sua atitude?
a gente já é capaz de olhar aquele como um irmão equivocado? Um irmão nosso, um próximo filho de Deus que está aqui trilhando a mesma caminhada evolutiva que nós, alguns mais à frente, outros mais atrás do que nós, mas todos na mesma caminhada. Como é que é a minha atitude para com ele? Primeiro, eu já o vejo como irmão. Se eu o vejo como irmão, eu já consigo amá-lo, eu já consigo desejar a ele o bem que eu quero para mim. Porque se eu me amo, eu só faço bem. Eu não faço nada que não seja bem. Se eu fizer algo que não seja bem, eu não estou me amando. E para ele? Eu já penso isso, eu já sou capaz. Se eu não consigo fazer isso, eu já sou capaz de orar por ele. Veja que para o pior ser humano que a gente tiver notícia, a gente pode não conseguir amar, mas a gente vai poder orar por ele. Isso está na profundidade do amor em ação, que é aquilo de você olhar a notícia na televisão e você não julgar, e você não deixar que aquilo te domine, que aquilo provoque em você uma reação, que aquilo suscite pensamentos ou sentimentos ruins, e a gente consiga abrir o coração para aquele irmão e orar por ele. Necessidade da caridade segundo Paulo. Paulo tem aquele texto lindo, né? Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. E ele vai falar do dom da profecia, penetrar todos os mistérios, ter a perfeita ciência de todas as coisas. Ele está falando de alcançar o máximo de inteligência, o máximo de conhecimento. E ele fala ainda, se ele tivesse toda a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se não tiver a caridade, nada sou. De que fé é essa que ele está falando? Né? Tem uma parte lá no Evangelho que fala da fé humana e da fé divina, nos lembrando que a fé nos dá poderes. A fé nos faz poderosos. Nós não sabemos ainda usar o poder da fé. E ela nos dá o poder. E mesmo que tivesse esse poder, se não tiver caridade, nada sou. Como assim? Eu tenho o poder da fé, eu tenho o poder do conhecimento. E se eu não tiver caridade, eu nada sou? Lembrando, o conhecimento de quem é? Meu, eu conquistei. De Paulo, né? Ele está dizendo aqui. E a fé é de Paulo, porque ele a conquistou. E a caridade? O que é a caridade? Jesus colocou ali 3 elementos na lei máxima: amar a Deus, amar o próximo e amar a gente. A gente ama Deus sem amar o próximo? Quem é pai e mãe aqui sabe que se aquele que não ama seu filho não toca o coração da gente, né? Imagina Deus. Então, e como eu comentei, amar o próximo sem amar a gente. Então, enquanto eu estou no estágio de me amar, beleza, estou aprendendo. Já consigo me amar, eu já consigo fazer só o que é bom, fazer só o bem, ótimo, já me amo. Mas aí eu preciso fazer isso para o próximo. Porque se eu só me amar, se eu alcançar todo o conhecimento, é o que Paulo está dizendo, posso alcançar todo o conhecimento, posso alcançar todo o poder que a fé me dá. Se eu não tiver caridade, eu nada sou. Paulo se ama. Paulo está nos dizendo, você pode ter todo o conhecimento e todo o poder da fé. Isso é com você, é teu. Mas ainda assim você não vai conseguir amar a Deus. Porque é preciso essa mesma... Nossa, fugiu a palavra agora. É preciso esse mesmo esforço de sentimento, de pensamento e de tudo aquilo que for possível, todas as virtudes dentro da gente, em prol do próximo. É preciso
preciso que a gente tenha o próximo como alguém mais importante que a gente. Porque, como Paulo diz, eu posso ter todo o conhecimento e todo o poder da fé. Ainda assim eu não chego a Deus. Ainda assim eu não teria caridade. Por quê? Porque o próximo é o instrumento para chegar a Deus. O próximo é o caminho pelo qual eu chego a Deus. É a porta que me faz chegar a Deus. Sem amar o próximo, eu não chegarei a Deus. Portanto, eu não chegarei ao reino de Deus. Portanto, eu não serei feliz. E ele vai lembrar, né, que a caridade não é invejosa, temerária. Olha que interessante. Não dá para a gente aprofundar por causa do nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas sim com a verdade. Que justiça é essa que ele está falando? É da minha justiça? Eu já compreendo a justiça de Deus? Porque ele está falando aqui da justiça divina. A gente já conhece como é o mecanismo da justiça divina? Veja como que o estudo nos auxilia. O estudo que o Espiritismo veio justamente para nos ajudar a estudar o Evangelho de Jesus, os ensinos de Jesus. Sem o ensino, a gente não consegue aprofundar e compreender como é que é a justiça divina. Porque a gente ainda se angustia, a gente ainda se apavora, a gente ainda se perde nos próprios sentimentos, nas próprias sensações, nos próprios pensamentos, muitas vezes, se sentindo fraco, frágil. Por quê? Por que a gente se sente fraco, frágil? Porque essa é uma construção interior, é uma construção íntima. A gente pode vir à casa espírita e receber o melhor acolhimento do mundo. A gente pode receber tudo de bom e maravilhoso que o centro nos oferece. Como que a gente faz isso ter efetividade na nossa vida? Se tivesse efetividade, a gente não voltaria ao centro espírita. Voltaria? Por que a gente volta ao centro espírita? Porque a gente precisa aprender que mecanismo é esse da bondade que o centro nos oferece e que nós ainda não conseguimos oferecer. Nós ainda necessitamos. E mesmo aqueles que estão aqui oferecendo sabem o quanto ainda necessitam. Todos nós somos necessitados. E enquanto nós não nos conscientizarmos desse processo, nós vamos ficar perdidos. Mais de 2000 anos de ensino de Jesus e a gente não consegue compreender muitas das palavras que ele nos deixa. Porque é preciso compreender isso, como funciona a justiça. Porque aí sim, compreendendo, ele diz assim, se rejubila com a verdade. Primeiro, qual é a verdade? Existe uma verdade? Eu posso chegar aqui e oferecer para vocês uma verdade. Vai ser a minha verdade. Primeiro, alcançar a nossa verdade. Cada um alcançar a própria verdade. O conhecimento, a construção do sentimento possível. Essa é a minha verdade. Aí eu estou me preparando para avançar um pouquinho mais na compreensão do que seja a verdadeira verdade foi esquecida, mas a verdade absoluta, melhor dizendo, que é a verdade das leis divinas. Como que Deus se manifesta nas nossas vidas? A gente vê Deus andando por aí? Viram Deus incorporando em alguém? Como que Deus se manifesta? Vocês podem dizer pela natureza. Faz parte. Deus se manifesta por leis. Nós compreendemos, nós sabemos quais são as leis divinas. Porque Paulo está dizendo, tudo, essa caridade, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. No sentido de compreender o que é suportar, crer, esperar e sofrer. E ele vai dizer que a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas a caridade é a mais excelente.
E é interessante porque a fé, ela é aquela conquista nossa, né? A esperança é isso que Deus nos coloca em nós, que nos faz caminhar para frente. Mas a caridade, só se a gente quiser que a gente faz, né? E ele diz assim, Paulo compreendeu essa verdade da instrução dos espíritos. Ele vai falar, ele vai dizer assim, ó, fora da caridade não há salvação, e nessa máxima estão encerrados os destinos do homem na terra e no céu. E por que é que ele fala sobre isso? Porque ela é o guia do homem no deserto da vida. Ele chama essa nossa reencarnação, as etapas da nossa reencarnação, de deserto da vida. Ele fala que a caridade exprime o pensamento de Jesus e que isso é para nós um dever do homem. A caridade é um dever para nós. Se é um dever, nós estamos cumprindo fielmente como Jesus a entendia? E como que Jesus... ele diz assim, só para concluir, ele diz assim, ó, para fazer-se o bem, mistério sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. Então, o que é preciso para fazer a caridade? Como Jesus a entendia? Vontade. E isso Deus já nos deu. Inteligência, liberdade e vontade. Com a vontade nós somos capazes de realizar. Mas nós precisamos saber como que Jesus entendia a caridade? Questão 886. Benevolência para com todos os nossos próximos, né? Indulgência para com as imperfeições dos outros. As nossas nós devemos ser rigorosos, devemos ser vigilantes, né? E perdão de todas as ofensas, não só aquelas que a gente, essa eu quero perdoar, aquelas eu não sou capaz de perdoar. A gente nunca será capaz de perdoar se a gente não exercitar. Ninguém perdoa instantaneamente sem exercitar. É preciso exercício do perdão. E como que a gente exercita? Nas pequeninas coisas, nas médias coisas, nas grandes coisas. Tem que ser um rumo, tem que ser uma determinação nossa. Tem que estar no âmbito do nosso poder. A fé, ela nos dá esse poder de ter a vontade e a vontade de fato ser aquilo que nos dá esse poder. Espero que tenha feito sentido para vocês essas ideias que o Evangelho, numa parte tão pequena que é um capítulo só, nos oferece. Se vocês puderem, cheguem em casa, capítulo 15, dá uma olhadinha naquele capítulo. Luzes vão iluminar ali o texto para vocês, porque a espiritualidade amiga que está aqui está nos auxiliando justamente a abrirmos a mente e compreendermos o que é que esse capítulo está querendo dizer para nós. Gratidão pela atenção. Fiquemos sempre na paz de Jesus. Graças a Deus.